Olá, eu sou o pastor Guilherme Rocha e nesse vídeo vamos falar do comunismo e suas variações e como essa nefasta ideologia alcançou o meio cristão. O italiano Anthony Gramsci, filósofo marxista, propôs uma mudança de metodologia e não de ideologia, percebendo que os meios revolucionários funcionavam até certo ponto por causa da cultura predominante. Então Gramsci deduziu que o mundo havia sido saturado com o cristianismo por 2000 anos e que o cristianismo era a filosofia dominante e o sistema moral na Europa, na América do Norte. De forma prática, a civilização e o cristianismo encontram-se inextricavelmente ligados. O cristianismo tinha se tornado tão integrado na vida diária de quase todos, incluindo os dos não cristãos, que viviam em terras cristãs. Era tão universal que formava quase uma barreira impenetrável para a nova civilização revolucionária que os marxistas queriam criar. As tentativas, então, de demolição de tal barreira revelaram-se improdutivas, uma vez que só geraram forças contra-revolucionárias poderosas, consolidando-as, tornando-as potencialmente mortíferas. Devido a isto, em vez de um ataque frontal, seria muito mais vantajoso e menos perigoso atacar a sociedade do inimigo sutilmente, com o propósito de transformar a mente coletiva da sociedade gradualmente, durante um período de algumas gerações. E dessa precedente visão, o cristianismo tornaria ao longo da história como o marxismo, enquanto que os marxistas-leninistas convencionais nutriam sentimentos hostis contra a esquerda não comunista. Gramsci alegou que era necessária uma aliança com esses grupos para que a hegemonia prevalecesse. Nos dias de Gramsci, então, esses grupos esquerdistas incluíam também várias organizações antifascistas, sindicatos, grupos políticos. E nos dias de hoje, alianças com esses grupos, como o esquerdismo, os ambientalistas e todos esses movimentos civis, antipolíticos, internacionalistas, poderiam proporcionar essa grande revolução. E como também outras fáceis de identificar, como a teologia, o cristianismo, não somente a missão integral, não somente essas que a gente consegue visualizar. Essas organizações, lado a lado com esses comunistas, seriam utilizadas como uma frente de transformação cultural. Basicamente, o que Gramsci propôs foi a renovação da metodologia comunista e a racionalização e a atualização de estratégias antiquadas de Marx. É de ressaltar que a visão futura de Gramsci era inteiramente marxista e ele aceitava a validade da visão do mundo marxista, onde ele se distinguia dos demais através do processo, através do qual a visão do mundo obteria a vitória através dessas metodologias, que é a hegemonia cultural. Mesmo antes de assumir o poder governamental, de modo que pode exercer nas lideranças políticas uma certa hegemonia. Não se pode contar apenas com o poder ou com força material que são dadas pelo governo. O que ele quis dizer? Que é dever de todos os marxistas conquistar as mentes e os corações das pessoas e não depositar as esperanças futuras só na força e no poder. Para além disso, os comunistas foram intimados a colocar de lado alguns preconceitos de classes na sua luta pelo poder, buscando até vencer elementos das classes burguesas, como o cristianismo, um processo que Gramsci descreveu como a absorção da elite das classes inimigas. Não só isso, iria fortalecer o marxismo com sangue novo, como também iria esvaziar o inimigo ao causar nele a perda do talento. Trazer, então, os brilhantes filhos e filhas da burguesia e colocá-los sobre a bandeira vermelha, escreveu Gramsci, resultaria na sua decapitação das forças antimarxistas, tornando-as então impotentes. Resumindo,
A violência e a força por si só não transformariam o mundo de forma genuína. Em vez disso, é através da conquista da hegemonia nas mentes das pessoas, através do roubo dos homens mais talentosos, do inimigo, que o marxismo agora iria triunfar de modo pleno. Só para você ter ideia, um livro chamado Admirável Mundo Novo, de Huxley, ele diz, é um clássico no estudo do totalitarismo moderno. Contém uma frase que simboliza o conceito que Gramsci tentou passar aos seus camaradas de partido. Diz assim o livro, abre aspas, o Estado totalitário realmente eficiente seria aquele onde o todo-poderoso executivo dos chefes políticos e o seu exército de gestores controlariam uma população de escravos que não precisam ser coagidos, porque eles amariam a sua servidão. Fecha aspas. A ideia que ele transmite de pessoas livres marcharem voluntariamente para a servidão sem coação ou captura, de modo que precisa reproduzir o que Gramsci tinha em mente. Gramsci acreditava que se o comunismo obtivesse a maestria da consciência humana, então campos de trabalhos forçados seriam desnecessários. Como é que uma ideologia obtém domínio sobre os padrões de pensamento inculcados na cultura que já existe há centenas de anos? Segundo Gramsci, o domínio da consciência de grandes quantidades de pessoas seria obtido se os comunistas ou os seus simpatizantes obtivessem o controle das instituições culturais, como a igreja, a educação, os jornais, as revistas, os meios eletrônicos, a literatura seria importante, música, artes, questões visuais e assim por diante. Ao obterem a hegemonia cultural, para usar os termos de Gramsci, o comunismo iria controlar as fontes mais profundas do pensamento e da imaginação do ser humano. Nem é preciso controlar toda a informação. Se for possível obter o controle das mentes que assimilam essas informações, perante tais condições, a oposição não perceberia, uma vez que os homens já não são capazes de entender os argumentos dos opositores do marxismo. De fato, os homens irão amar a sua servidão e nem se aperceberão que isso seria uma servidão. E ele escreve nos cadernos dos Cárceres, literatura marxista, as etapas para o processo. Eu vou citar só a igreja. A primeira fase, para se obter a hegemonia cultural de uma nação, é a debilitação dos meios da cultura tradicional. Por exemplo, a igreja. São, portanto, transformadas em clubes politicamente motivados que colocam ênfase na justiça social, no igualitarismo e onde as doutrinas milenares e os ensinamentos morais são modernizados ou reduzidos até o ponto de se tornar irrelevantes. Os líderes, então, cristãos que são contra isso são caracterizados como falsos, e homens e mulheres virtuosos são classificados de hipócritas, convencionados e ignorantes, religiosos. Sem nenhuma base eles dizem sobre isso, sem nenhuma reputação teológica, mas simplesmente os acusam de religiosos, como os conservadores são acusados de ativistas, a qual chamam de nazistas, fascistas e até mesmo homofóbicos. A teologia gramsciana, que podemos constatar, está implantada no Brasil. Controla a mídia, controla a educação. E você está assistindo esse vídeo e talvez não pensou nas igrejas, mas de fato isso aconteceu. Basta você analisar os governos totalitários. E a postura de um apóstolo, de ter poder teocrático, tudo passa por ele. Cria-se um conceito suave e protetor de paternidade espiritual, a qual você mais não decide sobre você, sobre as suas decisões, só o líder decide por você. A escatologia deles, a qual eles dizem que o reino já chegou, que é uma utopia pueril, chamado dominacionismo, e esse domínio de diversas áreas são pelos apóstolos, que é a hegemonia cultural de Gramsci. A nossa escatologia também diz que a igreja vai dominar, porém com o corpo glorificado. E não nesse corpo que ainda eu posso me corromper, o politicamente correto,
que eles instauraram, desse grupo, o amor deles, que se você disser alguma coisa contra eles, esse amor se subverte em ódio e faz um isolamento. De repente você faz parte desse movimento. Aconselho você a mergulhar em estudos sobre isso antes de criticar. O movimento apostólico aqui em Taubaté já praticamente dominou o cenário religioso. É uma hegemonia cultural aparelhando conselho de pastores, outros grupos, praticamente todos aderiram devido ao seu adorno moral, o teu adorno encantado, que de alguma forma como o socialismo. Praticamente o mundo todo é socialista, porque essa ideologia é bonita, né? Os seus ideários são bonitos, mas quando se colocado em prática e quando vista pela uma narrativa histórica concreta, ele causa dores terríveis, mortes e por aí vai. Como também um movimento apostólico, ele, vamos dizer assim, que seja um pouco novo, essa nova metodologia, mas a ideologia sempre é a mesma, a qual vai causar um dano terrível para os religiosos, entre aspas dizendo, e toda essa classe cristã. Então eu aconselho vocês, como já disse, mergulhar, estudar sobre o assunto, para que vocês possam ver que eles querem um totalitarismo, têm o objetivo de, aos poucos, suplantar a palavra de Deus, de modo que eles são um reino teocrático, a qual eles recebem revelações e transmitem ao teu povo, né? Então, de modo que você fica aprisionado, a tua mente não é mais utilizada, você não tem mais direito a decidir, mas o seu líder decide por tudo mesmo, tudo deve se consultar ao líder, e não é assim o verdadeiro cristianismo. Então eu aconselho vocês a estudar sobre isso. A raiz do comunismo, como a raiz do movimento apostólico, ela é só uma, o gnosticismo. Eu tenho estudos sobre isso, tenho vídeos sobre isso, a qual incentivo vocês a ver. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.